Há momentos na vida em que a alma se cansa antes do corpo. Você acorda, olha em volta e sente que todo o esforço talvez não esteja valendo a pena. Você deu tanto de si, tempo, energia, fé, e ainda assim parece que nada se move. É como se a vida tivesse parado, como se o universo tivesse se calado justo quando você mais precisava de um sinal. É fácil duvidar nesse ponto. É fácil olhar para trás e pensar que talvez o caminho tenha sido um erro. Mas o que você não vê, o que os olhos não alcançam, é que é justamente nesse silêncio que a transformação começa. Toda verdadeira mudança nasce sem testemunhas. Ela não anuncia sua chegada. Ela não grita. Ela cresce na escuridão, no silêncio, naquelas horas em que você acredita que nada mais vai acontecer. E é aí, exatamente nesse instante de esgotamento e dúvida, que a maioria desiste. Mas o que poucos percebem é que é nesse mesmo ponto que muitos estão prestes a atravessar a fronteira que separa o quase do conseguir. Carl Jung dizia que as maiores realizações do espírito nunca acontecem por acaso. Elas nascem do confronto com nós mesmos, nos dias em que ninguém aplaude, nas horas de solidão, nos momentos em que você continua caminhando mesmo sem promessa alguma de recompensa. Não desista agora. O silêncio não é o fim. É o início daquilo que vai te transformar. Há um momento em que a vida parece parar. Nada acontece. Nenhum sinal chega. Os dias se repetem como se o tempo tivesse se esquecido de você. E ainda assim, há algo se movendo. Não lá fora, mas dentro. O ser humano acredita que o progresso sempre vem acompanhado de ruído, de movimento, de aplausos. Mas a verdade é que tudo o que realmente transforma o espírito acontece em silêncio. A semente se expande na escuridão antes de tocar a luz. O ouro é purificado no fogo sem testemunhas. E o ser humano renasce nas horas em que ninguém o vê. A alma precisa do silêncio para se reorganizar. É nesse intervalo, entre o que era e o que ainda não é, que nasce a nova versão de quem você está se tornando. É nesse vazio que o universo te observa, não para te castigar, mas para saber se o teu desejo é real ou apenas uma vontade passageira. A transformação é invisível. Ela acontece quando tudo parece imóvel. E é por isso que tantos desistem cedo demais. Confundem o silêncio com abandono, quando, na verdade, é preparação. Carl Jung dizia que o homem só se torna inteiro quando é capaz de suportar o próprio vazio, porque é dentro dele que a alma encontra forma, força e sentido. Então, se hoje tudo parece quieto demais, entenda, esse não é o fim do caminho. É o ponto em que a sua essência está sendo moldada em silêncio. É nesse silêncio que a verdadeira batalha começa, não contra o mundo, mas contra a própria mente. A mente é astuta. Ela procura o caminho mais fácil, o atalho que promete alívio rápido. Ela sussurra: você já fez o suficiente. Pare agora. Mas o que ela chama de descanso, o espírito chama de estagnação. O que ela chama de conforto, a alma reconhece como prisão. A mente teme o esforço porque foi treinada para evitar dor. Mas a dor não é inimiga. É o fogo que forja o caráter. Sem tensão, nada se fortalece. Sem resistência, nada evolui. A mente quer segurança, o propósito exige entrega. E é nesse conflito silencioso que você decide quem comanda: seus medos ou sua missão. Carl Jung dizia que o homem não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a própria escuridão. É por isso que, nos dias em que tudo parece mais difícil, você não está fracassando. Está sendo confrontado pela sua sombra. E quem aprende a enfrentá-la sem fugir, desperta um poder que poucos conhecem: a força de continuar mesmo sem vontade. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o entusiasmo se foi. É caminhar quando o corpo pede pausa e a mente pede desistência. É o momento em que você deixa de depender de motivação e começa a agir por convicção. A mente vai tentar te sabotar. Vai insistir que não vale mais a pena. Mas se você resistir a essa voz e continuar,
Ainda que devagar, ainda que cansado, você vai perceber algo extraordinário, que o controle nunca esteve no mundo, sempre esteve em você. A maioria desiste porque não vê resultado. Acredita que se nada muda por fora, nada muda por dentro. Mas o progresso verdadeiro não grita, ele sussurra. Ele acontece nas pequenas decisões que você toma todos os dias quando ninguém está olhando. O que parece estagnação é, na verdade, alinhamento. O que parece pausa é preparação. A natureza não apressa o amadurecimento de uma árvore, porque sabe que raízes profundas levam tempo para crescer. E o mesmo acontece com você. Cada vez que você se levanta sem ânimo, cada vez que age sem reconhecimento, cada vez que continua mesmo cansado, você está construindo a estrutura invisível da sua grandeza. É essa constância silenciosa que separa quem sonha de quem realiza. O mundo só enxerga o resultado, mas o universo observa o processo. Ele testa tua paciência, tua coerência, tua fé. E quando percebe que você age por propósito e não por aplauso, as portas começam a se abrir. Não porque a sorte mudou, mas porque você mudou. Carl Jung dizia que o homem não é o que faz de vez em quando, mas o que escolhe repetir todos os dias. Cada repetição é uma afirmação silenciosa. Eu sou alguém que termina o que começa. E quando essa verdade se enraiza, nada pode te deter. Porque a vida não recompensa quem começa com força, mas quem termina com fé. Continue. Mesmo que pareça pouco. Mesmo que ninguém veja. O invisível é o que sustenta tudo o que um dia se tornará visível. A dor não é castigo. É o processo através do qual o antigo eu é desfeito para dar lugar ao novo. O que dói não é o caminho, é o desprendimento do que você já não é mais. A mente resiste, o corpo cansa, e a alma clama por sentido. Mas é nesse atrito, nesse fogo invisível, que o caráter é purificado. A dor que você sente hoje é o sinal de que algo dentro de você está sendo reescrito. Ela não veio para te quebrar, veio para te lapidar. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado sem antes encarar a própria sombra. E é isso que a dor faz. Ela te obriga a olhar para partes de si que você passou a vida inteira evitando. Ela te força a escutar o que o silêncio tenta te dizer há tempos. Porque o sofrimento não é o inimigo. É o professor que te mostra onde ainda há apego, medo e fragilidade. Cada lágrima é um rito de passagem. Cada noite escura é um portal. Você não está sendo destruído, está sendo purificado. E tudo o que parece estar desmoronando está, na verdade, se reorganizando em um nível mais alto. Não lute contra o processo. Aceite o fogo, aceite o desconforto, porque é ele que está queimando o que já não serve. A dor não é o fim, é o batismo da nova versão de você. E quando esse fogo se apaga, o que sobra é o essencial. Um espírito mais maduro, uma mente mais firme e uma alma que aprendeu a confiar até mesmo quando tudo dói. Chega um ponto em que o cansaço não é mais físico, é mental. É aquele peso invisível de continuar sem saber se tudo isso vai valer a pena. Você olha em volta e parece que ninguém entende. Parece que nada acontece. Mas é nesse ponto, quando tudo dentro de você pede para parar, que a fé verdadeira começa. A fé não é acreditar quando há sinais, é continuar quando não há nenhum. É andar no escuro, guiado apenas pela voz interna que sussurra: não desista agora. Carl Jung dizia que o homem encontra seu destino no exato ponto em que enfrenta o que mais teme. E é isso que a fé faz. Te leva a atravessar o medo, a continuar mesmo sem garantias, a agir não porque tem certeza, mas porque decidiu confiar. O universo não se move por impaciência, ele responde à consistência. Quando você persiste mesmo sem provas, você envia uma mensagem silenciosa. Eu estou pronto. E a vida escuta. Ela observa se o seu propósito é real ou apenas um desejo passageiro. Porque o verdadeiro teste não é suportar o caos, é continuar acreditando quando tudo parece imóvel. A fé é esse fio invisível que te mantém de pé
quando a razão já teria te feito desistir. E quanto mais você insiste, mais forte esse fio se torna, até que um dia você percebe: não é o mundo que está mudando, é você que está se tornando inabalável. Nada grandioso nasce no conforto. O ferro só se torna espada depois de suportar o calor da forja. E a alma humana não é diferente. Ela precisa ser testada para se tornar inteira. Cada obstáculo que te desafia está, na verdade, medindo a tua fé, a tua consistência, a tua resistência. O universo não pergunta se você está cansado. Ele pergunta: você ainda está alinhado com o seu propósito? É fácil seguir quando há motivação, mas a verdadeira transformação começa quando você continua sem ela. Quando o corpo quer parar, quando a mente duvida, quando tudo dentro grita chega. E mesmo assim você dá mais um passo. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, mas aquilo que enfrentamos se transforma. É por isso que cada dor que você suporta com consciência se converte em poder. Cada renúncia fortalece a estrutura da sua alma. Cada vez que você não desiste, você se torna mais invencível, não por fora, mas por dentro. A resistência é alquimia. Ela transforma dor em sabedoria, medo em clareza, fracasso em base sólida. Nada que você enfrenta é em vão. Tudo está te preparando para sustentar aquilo que você pediu. E quando o fogo parece mais intenso, não é sinal de fim, é sinal de lapidação. Porque o ouro só brilha depois de suportar o calor. E você também. Há um ponto na jornada em que você deixa de lutar contra o cansaço e aprende a caminhar com ele. O corpo pode estar exausto, mas o espírito permanece em pé. E é aí que o verdadeiro poder nasce, quando a sua decisão se torna mais forte do que as suas emoções. A maioria das pessoas desiste porque confunde desconforto com impossibilidade. Acredita que, se algo dói, é porque não é o caminho. Mas a dor não é um muro, é uma porta. E essa porta só se abre para quem insiste tempo suficiente para atravessá-la. Carl Jung dizia que o self, o verdadeiro eu, nasce do confronto entre luz e sombra. E esse confronto acontece quando você decide continuar mesmo sem garantias, quando permanece firme mesmo sem provas, quando aprende a agir não por motivação, mas por decisão. É nesse ponto que a mente muda de papel. Ela deixa de ser inimiga e se torna aliada, porque ao ver que você cumpre o que promete, ela começa a confiar em você. E quando a sua mente confia em você, você se torna indestrutível. A maioria fracassa não por falta de capacidade, mas porque a mente já não acredita mais nas próprias promessas. Mas toda vez que você cumpre uma palavra, toda vez que se levanta sem querer, toda vez que segue quando ninguém vê, você está reprogramando o seu próprio destino. A força que nasce disso não é euforia, é serenidade. A tranquilidade de quem sabe que nada externo define quem é. A mente inabalável não busca garantias, ela cria caminhos. E quem chega a esse estado não depende mais do mundo para continuar. Porque entendeu que o mundo se move ao ritmo de quem não desiste. Você já suportou noites de dúvida, dias de cansaço e silêncios que pareciam te engolir. E mesmo assim, você ainda está aqui. Isso por si só já é vitória. Porque quem suporta o invisível conquista o impossível. Carl Jung dizia que o self nasce da luta interior, que o sofrimento não destrói, ele revela. E tudo o que você viveu até agora foi exatamente isso. Revelação. Cada queda te aproximou do centro. Cada dor te arrancou uma parte que já não servia. E cada vez que você se levantou, um novo você nasceu. Não confunda o peso que sente com o fracasso. O que você carrega agora não é o fardo da derrota, é o valor daquilo que está construindo. Você não está retrocedendo, está evoluindo, não está perdendo, está sendo preparado. O silêncio que te cerca não é abandono, é lapidação. Você está mais perto do que imagina, mais forte do que acredita, mais pronto do que percebe. Não pare agora, porque desistir a poucos passos da vitória
É trocar uma vida de orgulho por segundos de alívio. Respire. Levante-se mais uma vez. E dê o próximo passo, mesmo pequeno, mesmo cansado, mas consciente. Porque é esse passo que muda tudo. O sucesso não chega com barulho. Ele chega disfarçado de cansaço. E só quem continua o suficiente para atravessar o silêncio o encontra do outro lado. Então ouça bem, não desista agora. Você está prestes a conseguir. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu não vou desistir agora. E lembre-se, o universo observa quem permanece. Persistência é a linguagem daqueles que vencem em silêncio.